fraternal. Que nós venhamos a amadurecer e entrarmos em um lugar de amar um ao outro como família. Porque todos nós, em Cristo Jesus, nós somos uma família. Muitas pessoas se preocupam em ter ministérios, entre aspas, denominações. Quanto maior a denominação, mais pessoas colocam eles num pedestal. Essa não é a verdade que o Senhor tem para nós. Porque o que adianta um ambiente cheio de pessoas vazias, irmãos? Entrou um povo no Egito com um homem, 75 pessoas. Saiu uma nação de lá, com Moisés. Se o Senhor estabeleceu vocês nessa comunidade, é porque o Senhor acredita que daqui sairão nações, para a honra e glória do nome de Jesus. E é nesse ambiente, querido, que a guerra, ela é constante. Vá para Êxodo 17, por gentileza. Te amo, Jesus. Amém? Verso 14 em diante diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Portanto o Senhor jurou: haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. A estratégia de Amaleque, querido, é trabalhar no cansaço das pessoas, é trabalhar no desânimo. E quando é que essas pessoas recebiam algo que entristecia o seu coração, de forma gradativa, a sua mente começava a pensar ao contrário daquilo que estava na mente e no coração do grupo. E conforme o grupo marchava, aquele que já tinha sido afligido, ele ia ficando para trás, entristecido, desanimado, frustrado com aquilo que esperava receber e não recebeu. Então a segunda estratégia, um dardo inflamado, é lançado na sua mente, e isso cai no seu coração, e essa pessoa começa a murmurar, a falar mal, a maldizer em todo lugar, e ela se torna um evangelista do inferno, porque nunca visitou ninguém, mas aí começa a visitar. Porque lá é assim, porque lá é assado, e vai minando família por família. Alguns entram nesse lugar de autocomiseração com aquela pessoa e começa a ficar para trás. Os amalequitas, eles se escondiam por debaixo das areias, irmãos, e estavam sempre vigilante e constante, com os olhos focados no retardatário. E quando aquela pessoa tomava uma certa distância de todo o grupo, eles saltavam sobre eles e davam cabo da vida dele. E quando o grupo buscava saber onde é que aquela pessoa estava, já estava longe. E a palavra do Senhor diz que haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração a geração. Agora a pergunta que eu vos faço é: quem representa o Senhor nessa geração? Somos nós. Então o Senhor nos confiou essas verdades para que eu e você
Levante e guerreie contra esse espírito do inferno que tem tocado na mente de muitas pessoas que já fizeram aliança. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu estou contigo, nós estamos juntos, e você confia plenamente naquele pacto feito e vai para a guerra. Irmãos, o valor de um exército só é visto quando está em guerra, não é quando ele se encontra aquartelado, não. Um exército aquartelado, ele está em um lugar de conforto, comida, armamentos, exercício, uma disciplina constante, hora de levantar, hora de trabalhar, hora de se exercitar, hora de praticar. Na guerra não tem isso. Na guerra é 24 horas atento. Neemias capítulo 4, a palavra do Senhor diz que ele deu ordem para que as famílias se colocassem em lugares específicos, nas brechas que se havia em muros de frente de sua casa. E ele disse: olha, durmam preparados, vestido com a sua roupa de guerra e com a espada do seu lado. Até na edificação dos muros, eles trabalhavam com uma colher na mão e a espada na outra. A colher de pedreiro, a ferramenta para a edificação e a ferramenta para uma guerra. E eles tinham um pacto: olha, de onde o inimigo vir, na família que ele bater, soe a trombeta, que todos nós correremos para a mesma brecha. Homens de pacto, homens comprometidos com aliança. Nós estamos em um seminário de uma família em Cristo. Se eu estou em Cristo, irmãos, e vocês estão em Cristo, nós temos um pacto. Se o Senhor nos confiou essa jurisdição, São José dos Campos, especificamente esse bairro que eu não sei o nome, mas vocês devem saber, então vocês têm que dar o melhor, estarem comprometidos. O problema é que muitas vezes, irmãos, ou na maioria das vezes, o compromisso ele esbarra em uma placa denominacional. Aqui eu não sei, mas no lugar onde nós moramos, na cidade, tem pessoas que nem nos cumprimentam com a paz do Senhor, por não congregarmos no mesmo lugar que essa pessoa congrega. Mas sempre que eu as vejo, nós a cumprimentamos com a paz e a graça de Cristo Jesus. Porque se ela não recebe, vem em dobro para mim, irmão. Eu só tenho a ganhar com isso. O proceder e o coração de algumas pessoas que ainda não entenderam, querido, não pode nos tirar do lugar de maturidade que Deus está nos levando. Lembra Romanos capítulo de número 15? Vós que sois fortes, suportai a debilidade dos fracos. Eu não estou trazendo uma situação como essa, querido, para falar mal, e sim para mostrar o lugar que o Senhor quer que eu e você continue caminhando, um lugar de maturidade, um lugar de entendimento, um lugar de responsabilidade com aquilo que o Senhor nos deu. Você que já entendeu, suporte aquele que ainda não entendeu, queridos. Procure entender a guerra travada e aquilo que Deus tem nos confiado. Abra Sofonias comigo, por gentileza. Sofonias capítulo de número 3, amém? Posso ler, meus irmãos? A palavra do Senhor diz, a partir do versículo de número 12, do capítulo 3 de Sofonias: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Olha só. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira. Na sua boca não se achará língua enganosa, pois serão apacentados e se deitarão, e não haverá quem os espante.
Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os juízos que havia contra ti, lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti. Não temerás daqui em diante mal algum. Só uma pergunta: vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou estou falando rápido demais? Né? Teve lugar que pensou assim: ô Léo, fala devagar, cara. Então, glória a Deus. Qualquer coisa eu falo um pouco devagar, ou mais devagar. Versículo 16: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á o seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em tristeza suspiram pela assembleia solene, os quais te pertenciam, eu os congregarei. Esses para os quais era um opróbio e peso que estava sobre ela, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei o que cocheiam, e recolherei os que foi expulso, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra. Repito, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra, em que têm sido envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, porque farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu tornar o vosso cativeiro diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Sofonias, irmãos. O nome Sofonias significa Jeová esconde. O que Deus escondeu por tanto tempo, querido? Aquilo que Sofonias aponta: os remanescentes, os homens e mulheres do Senhor. Quem são esses remanescentes, Léo? Vamos para Romanos, abra comigo lá. Romanos, capítulo 9. Querido, só uma pergunta: quem esteve aqui ontem? Levante a mão. É mais fácil perguntar quem não esteve, né? Quem não esteve aqui ontem? Levante a mão. Glória a Deus, queridos. O Senhor nos dê graça para que você possa entender toda a linha de entendimento e discernimento que Deus está trazendo nesse seminário. Romanos 9, 26, amém? Diz assim: e sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías exclama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O remanescente é que será salvo. Jeremias 23:3 diz assim: eu pessoalmente reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os conduzirei de volta às suas pastagens, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre o meu povo
pastores que saberão cuidar e conduzir essas minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer de angústias, e todos serão arrebanhados, assevera o Senhor. Efésios 2, versos 5. Aqui fica claro quem são os remanescentes, irmãos. Efésios 2, versos 5, amém? Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criaturas em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. A palavra ela vem apontando para os gentios. Um fato em que diz que eles foram rejeitados por homem, mas não por Deus. Foi quando Pedro recebeu aquela visão, logo depois de Cornélio ter ouvido Deus falar com ele e mandar os servos até a casa onde Pedro estava. O Senhor falou uma única vez com Cornélio, e aquele gentil obedeceu. Mas com Pedro ele falou 3 vezes, baixou um lençol com um monte de répteis imundos ali, e o Senhor disse: pega, mate e come. Ele disse: não vou comer, é animal imundo. E aquilo voltava de novo, e o Senhor dizia: pega, mata e come. Ele disse: não vou comer, é imundo. Pela 3ª vez, homens batem na porta, 3 servos de Cornélio, e o Senhor diz: olha, vai, porque fui eu que o enviei. Quando Pedro abre a porta, recebe a diretiva de quem era e por que estavam ali, e segundo a palavra que Pedro tinha recebido do Senhor, ele acompanhou aqueles servos até a casa de Cornélio. Creio que está em Atos 10 ou Atos 11. Chegando lá, Cornélio está com toda a sua família reunida, irmãos. Todos os gentios da família de Cornélio, dos servos, estão tudo ali daquele centurião. Cornélio conta o que Deus tinha dado para ele em visão, e Pedro começa a falar de Jesus. Quando Pedro começa a falar de Jesus, que chega na parte do Espírito Santo, o Espírito Santo invade aquela casa repleta de gentios e começa a batizá-los em espírito, e eles começam a falar em outras línguas ali. Pedro sai daquele ambiente, volta até onde se encontravam os apóstolos, e algum fofoqueiro passou por ali e já tinham contado para eles. E quando chega naquele ambiente, eles começaram em um pequeno atrito, porque Pedro não poderia ir lá e falar do amor de Cristo, pregar a verdade para um povo que não era povo de Deus, entre aspas. E uma das coisas que Pedro diz, querido, aos seus irmãos escutem bem: se o nosso Deus não legou a ele o mesmo Espírito que nos confiou, porque eu vi eles recebendo o mesmo Espírito que nós recebemos, como nós vamos negar a eles a água? Como nós não vamos batizá-los, se o próprio Deus os batizou? Ali houve um corte.
ali houve uma circuncisão. A circuncisão antes era feita no prepúcio do homem, irmãos, e esses homens eram marcados para o Senhor. Hoje a circuncisão não é mais de forma externa no prepúcio. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus circuncida o nosso coração, e quando Ele circuncida o nosso coração, Ele coloca dentro de nós os estatutos e juízos do Senhor, e também imprime em nossa mente. Há traduções que diz que Ele escreve no lado de dentro e no lado de fora do coração. Então nós somos esses remanescentes, irmãos, que carregamos essa palavra do Senhor, que carregamos o encargo do Senhor, que temos nos aliançado com homens e mulheres que têm recebido a mesma palavra, de não negar a Cristo, de fazer a vontade do Pai, de resgatar as almas para o Senhor. Só que eu quero que vocês entendam que isso não é fácil. Quando o Senhor apresentou Moisés, ele começou a ser perseguido. Quando o Senhor apresentou Jesus, ele começou a ser perseguido. Quando o Senhor nos apresenta, nós começamos a ser perseguidos. E há uma guerra intensa, e eu quero que você me dê toda a sua atenção, para que você entenda o processo. Nós, como os remanescentes do Senhor, você entende que você é um gentio que recebeu o evangelho que foi confiado a Paulo e Barnabé, porque esse é o encargo. O evangelho confiado a Pedro e aos demais era aos judeus, queridos, não era aos gentios. E hoje nós recebemos essa palavra e estamos caminhando. Um povo que não era seu, hoje somos, porque nós entregamos a vida a Cristo. E havia um povo que era seu povo, mas não o recebeu. Até hoje estão esperando o Messias vir. Não acredita que Jesus já veio, já foi morto pelos nossos pecados, nos remiu, que nos colocou assentado com Ele em lugares celestiais. Eles não acreditam, mas nós acreditamos. Por isso se encontramos na brecha por toda a humanidade, querido, guerreando contra Satanás. Léo, mas isso é bíblico? É. Por isso que eu quero que você preste atenção, para que você entenda o porquê de tanta colisão espiritual. Por que dá vontade de abandonar tudo e ir embora? Por que dá vontade de parar com tudo e não querer saber mais de ministério, entre aspas, de igreja? Abra Apocalipse comigo 12, por gentileza. Apocalipse capítulo 12. Amém? Te amo, Jesus. Versículo 17. Glória a teu nome, Jesus. Sim, Deus. Doze, 17 de Apocalipse, amém? E o dragão irou-se contra a mulher. Tipifica quem na Bíblia? A igreja. O dragão tipifica quem? Satanás. Então o dragão se irou, Satanás se irou contra a igreja, vírgula, e foi trazer guerra a quem? Quem era a descendência? Os remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de quem? Quem é esse povo, irmãos?
somos nós. Nós somos essa descendência. Nós somos aqueles que estamos guerreando contra Satanás, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo, em 2 de Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4, ele diz: sofre comigo como um bom soldado em Cristo Jesus, pois nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. E o Senhor, Ele faz uma advertência àqueles que Ele chamou. Vamos lá para Levítico, por gentileza. Você entende, querido, que você é esse homem que fez um pacto com a liderança dessa casa. Olha, eu estou aqui, eu quero servir. Nós temos o mesmo coração, nós queremos dar o melhor para que essas crianças recebam o renovo de Deus, para que as pessoas que se encontram aqui entrem em um lugar. Então vocês estão aqui, fizeram aliança, estão tudo doido, por amor a Cristo, querendo avançar e expandir o reino. Um povo que não era povo de Cristo, mas confessaram Jesus de todo o coração, porque o conheceu através da palavra e se arrependeu dos seus pecados. Nasceu do alto através do batismo, e quando você nasceu do alto, o Senhor colocou o Espírito Santo em você. E daí tudo muda. A sua ótica fica diferente, o seu ouvido fica diferente, as palavras que fluem dos seus lábios é totalmente diferente. E o Senhor nos dá uma diretiva em Levíticos. Qual é, Léo? Levíticos capítulo 11, a partir do versículo 44, amém? Posso ler? Aleluia. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, porquanto santificai-vos e sede santo, porque eu sou santo. E não vos contamineis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra. Não se contaminei com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra. Aqui ele está apontando para quem? Serpente. Animal rasteiro que se move sobre a terra. Léo está ficando doido, não estou não, vou mostrar para você pela palavra, está falando da serpente. Versículo 45. Porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Serei, pois, santo, porque eu sou santo. Mas cadê a serpente, Léo? Vá para Gênesis 3. Pai, eu oro que essa palavra, Senhor, Satanás não arrebata do coração de ninguém. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 3, e eu não vou falar de Eva não, tá? Versos 14, amém? Gênesis 3, versos 14. Coisa linda, Jesus. Posso ler? Então disse o Senhor a quem? Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre ti, quem? Porém inimizade entre ti e entre quem é a mulher? Quem é a serpente? Mas porque lá na frente era um dragão. O homem caído é pó da terra, querido. De tantos filhos de Deus pecar, tropeçar e cair, de uma serpente ele se torna um dragão. Comido os filhos de Deus, que tem se desviado de uma verdade. Vocês estão entendendo a colisão espiritual, a guerra travada, o porquê? E aqui ele continua. Porém inimizade entre ti
e entre a mulher, vírgula, e entre a sua e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Há traduções que diz remanescentes. Nós somos a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Jesus. Amém? Nós somos a descendência, irmãos. Consegue entender por que é tão intensa essa guerra travada? Porque nós somos aquele cujo qual Deus confiou. Então nós temos uma aliança para estabelecer algo nessa cidade. Ontem nós começamos a falar de 1 de Timóteo, capítulo 5, versos 8, amém? E o que diz essa palavra, querido? Todo aquele que não cuida dos seus, principalmente do da própria casa, é pior do que um incrédulo e tem vomitado a fé. Não adianta você vir aqui e se matar trabalhando de forma ministerial, se a sua casa está em ruínas. Se a minha esposa diz: meu amor, eu quero que você me ajude nisso, eu estou cansado, como agora não dá que eu estou cansado, eu vou lá, procuro algo para fazer, deitar no sofá. Aí chega um irmão, um amigo: ô Léo, está em vigor que é um mundo, está fazendo o quê? Não fazendo nada, dá a mão, agora cara, meu Deus, vamos lá. E a mulher pensa: abençoado, eu pedi para fazer algo tão simples, está cansado, não pode, foi deitar para descansar um pouco. O irmão bate para cavar buraco e o cara vai lá. E queridos, primeiro em casa, procure entender que quem governa é o homem, você é o governo da sua casa, mas quem edifica é a tua esposa. A mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Mas o homem que não tem sabedoria, ele também coloca tudo a perder. Não dê o melhor para fora, o melhor tem que ser edificado dentro. Hoje nós temos visto muitos líderes cansados, porque tem trabalhado na tirania do urgente, no ativismo religioso, porque tem que fazer, porque tem que mostrar, porque tem que edificar, e a casa vai ficando para trás, o cônjuge vai se fadigando, vai se arrebentando, e quando vê, estoura. Pô, diz aquele que está em pé, aquele, pode ser quem for, cuide para que não caia. Muitos homens e irmãos é tão amoroso para falar com os irmãos: querido, meu amado. A mulher diz: amor, quer esperar? Meu Deus, não me deixa nem descansar. Não, irmãos, pratique o amor que tudo suporta dentro de quatro paredes. Edifique um altar onde os seus filhos vejam você como oferta. Romanos capítulo 12 diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Há um altar, querido, melhor para a gente morrer do que em casa? Não tem. Ali é o lugar. O seu cônjuge, só de olhar para você, cara, sabe que você não está legal. Sabe quando você sobe a sobrancelha? Quando você olha sério? Quando você faz aquela cara e o cônjuge diz: meu Deus, Senhor, que o irmão não perceba que ele está bravo. Chegou um tempo que isso não serve mais para esse tempo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tocou na vida de Moisés. Eu achei que Deus ia fulminar ele, porque quando Miriam e Arão disse: olha,
Deus fala com a gente também. Ele casou com a mulher cuxita lá, e Deus fala também com todo mundo. Deus veio e chamou os 3 e disse: olha, quem vocês pensam que são? Com Moisés, com os meus profetas eu falo de madrugada e falo através da palavra, através de sonho, mas com Moisés eu falo face a face, boca a boca com ele. O que aconteceu? Miriam ficou leprosa, Arão perdeu os 2 filhos. Está na Bíblia. Eu creio que os 2 não foi fulminado por Deus ali, porque Deus falou para Moisés. Quando Moisés interviu e disse: meu Senhor, tem misericórdia, e começou a chorar por eles, sabe o que Deus disse? Assim como uma filha cospe na cara do seu pai, assim eles fizeram comigo. Olha que forte. Aí vem o apóstolo Paulo, o bonito, e diz: nós não somos como Moisés, que quando está lendo a Torá, o véu ele posto sobre o coração. Eu digo: pronto, acabou para Paulo. Mas não acontece nada com Paulo. Por que, Léo? Porque Paulo estava falando a verdade. Quando a glória de Deus estava se desvanecendo, Moisés ataviava o rosto. Quando ele estava no lugar com Deus, que ele descia, ele não descia com o rosto ataviado, escondido. Ele descia com o rosto reluzente, para que todos vissem a glória de Deus. Quando você está queimando, jejuando, peito até incha, né? Quando a coisa não está muito bem, você baqueia. Por que coloca a máscara? Por que coloca o véu? Quando Paulo diz: nós não somos como Moisés, ele está dizendo: olha, quando nós não estamos bem, eu digo: eu não estou legal, Kleber. Cara, hoje eu passei, os meus filhos, pastor, atribulado. Já abraçamos, porque eu entendi o ambiente de jurisdição onde nós estamos guerreando. Com certeza, eu tenho plena convicção, teve casais hoje que brigaram aqui, antes de vir para o culto, discutir. Por que, Léo? Porque respingou em nós.